De hoje, né? Eu sei que na semana passada eu tinha falado para vocês que a gente entraria num novo conteúdo, né, da aula de OE. Porém, na semana passada foi muito corrida, eu não consegui conversar com a Dani, coordenadora, porque é ela que me orienta para a preparação das aulas de OE. Então, né, como não deu esse tempo de se preparar, eu resolvi, né? Então, ainda falando de esquema, mas agora trabalhar junto o mapa conceitual para conteúdo de matemática. Eu vi que assim, né, nas nossas aulas, né, eu dou aula para vocês de matemática para o segundo D. É muita coisa, né, muita coisinha, assim, muito conteúdo que acaba, né, assim, esquecendo ou não relacionando. Então, acho que fazendo um mapa conceitual vai acabar ajudando na hora que estiver chegando próximo à prova, né, a avaliação, e até mesmo para vocês usarem para avaliação, né? Muito provavelmente a avaliação será feita em casa, não tem como falar para vocês, não consultem, porque eu não tenho como fiscalizar isso, né? Então, já que não tem essa fiscalização, então é melhor logo falar que é com consulta e pronto, tá? Mas isso a gente conversa melhor mais para frente. Então, acho que esse mapa conceitual ele vai ajudar vocês nisso, né? Na organização do conteúdo que já foi visto nas aulas de matemática, tá? Então, eu gostaria que, conforme eu for fazendo o mapa aqui com vocês já fizessem as anotações no caderno, já fossem fazendo um rascunho ou já o próprio mapa pronto, tá? Já vai aproveitando, já vai construindo, deixando certo, né? Para anexar lá no Classroom depois, tá? Vocês vão ter até meia-noite para anexar o mapa lá, mas já aproveita a aula de agora para ir fazendo esse mapa, né? Não deixar acumular, não deixar para a última hora. E já aproveitando, dando um recado sobre as atividades do Centro de Mídias, né? Que antes a gente abria a pasta, lá, né? Por exemplo, de matemática, a gente tem aula no Centro de Mídias de segunda e quarta, né? Então, de segunda e quarta, eu abria a pasta lá com o nome do Centro de Mídias e vocês anexavam as anotações, né? Tirava a foto do caderno e anexava lá. Agora, a partir de hoje, a gente não vai abrir mais essa pasta do Centro de Mídias, tá? Deixa eu até ver a cara de felicidade de vocês. Não vai ter mais pasta do Centro de Mídias! Eu já tinha avisado meus pupilos ontem, porque, né? Agora a gente viu que aquelas avaliações, aquelas questões que o Centro de Mídias tem colocado, tá dando certo, né? A gente tem o controle, a gente consegue entrar lá na sede, né? Tem uma opção para o professor que eu consigo ver. Por exemplo, a Bruna, né? Qual foi o último acesso de atividades da Bruna e quantas ela fez? E se ela não fez todas, qual está faltando? Aí eu consegui entrar e ver da Patrícia, da Amanda, da Bia, do Felipe, do Gabriel, de todo mundo eu consigo ver. Todo mundo que eu dou aula, né? Aí tem alguns tuts que eu não dou aula, que eu não tenho lá na Secretaria Digital, né? Que é do terceiro A e B, eu não tenho lá, mas daí a coordenação passa a senha para a gente poder ter esse acesso. Então, assim, não tem mais que anexar na pasta do Centro de Mídias, mas vai ter que dar conta de responder essas questões. Então, quem não respondeu nenhuma até quinta-feira passada que eu vi, era um total de 63, né? Desde quando começou. Tinha gente que tinha feito todas, tinha gente que não tinha feito nenhuma, não tinha entrado nenhuma vez nessa atividade, né? Então, quem não entrou, vai entrando, vai fazendo, coloque em ordem, tá? E até aproveita para botar em ordem as atividades do centro de mídias, né? Para deixar tudo certo, aquelas pastas lá no Classroom. Então, um recadinho aí para animar essa terça-feira chuvosa. E vamos montar o nosso mapa, tá? Olha, Oi, pode falar.
Vai ter que continuar fazendo os resumos do centro de mídias ou não? Pode parar de fazer já as Ah, anotações. deixa eu, deixa eu ver vocês, peraí. Quem que perguntou? Eu, Camila. Camila. Essa foi uma pergunta ontem, inclusive, da Júlia, né, Júlia? Ela perguntou durante a tutoria coletiva. Eu de vocês continuava anotando, porque as anotações são para vocês, né? Então, nas aulas, se usar apostila, sei lá, eu de vocês ia anotando, né? Só para deixar ali. Até porque essas questões que eles colocam do centro de mídias é uma novidade desse ano, né? Então pode dar problema ainda. A gente conversou muito ontem para decidir não abrir mais a pasta do Clésio, né? E ficar só com as questões. Mas aí, se der problema, você já vai ter no seu caderno tudo ali, né? Vai ter como falar que você assistiu às aulas, que você anotou. Então, eu de vocês continuaria anotando. Foi o que eu passei para os meus tuts ontem, tá? Mas aí só não precisa dar foto por enquanto. Deixa eu só aceitar quem está entrando. Quem que é Mazucato que está entrando agora? Ah, é a Ana Clara. Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui, vamos montar o nosso mapa, né? Por onde a gente vai começar, né, para montar esse mapa? Pelo começo. Então, a gente vai relembrar os conteúdos que já foram vistos de matemática e, né, montar aqui, organizar, tentar organizar, tá? Quem quiser fazer esquema, né, que é o que a gente vinha fazendo nas aulas de OE, pode fazer esquema, tá? Então, aí vai anotando conforme eu for falando, né? Organiza as informações e monta o esquema. Quem quiser fazer o mapa conceitual, eu vou fazer o mapa conceitual aqui, porque eu vou acabar colocando alguns desenhos, né? Vou escrever informações, explicações, então vai ficar um mapa conceitual, tá? Mas fiquem à vontade aí. Então, lá no começo, né? O primeiro conteúdo novo que a gente viu da segunda série foi funções periódicas, né? Gráficos de funções periódicas, que são os gráficos de ondas. E durante a leitura desses gráficos, né, quando foi apresentado para vocês, a gente aprendeu a analisar três elementos desses gráficos. Vocês lembram o que a gente analisou? Que a gente via no gráfico que eu pedia para vocês anotar? Período, imagem e amplitude. Isso, exatamente. Período, imagem e amplitude. Então, a primeira coisa que teve foi gráfico de função periódica, né, que é o tal do gráfico de ondas. E o que a gente via nesse gráfico de ondas, né? A Bruna já respondeu que é período, imagem e amplitude. Então, foi a primeira coisa lá na frente, né? Lá atrás, lá em fevereiro. Aí, então, né, esse gráfico de ondas, ele era mais ou menos assim, então vou fazer um rascunho aqui para a gente saber mais ou menos como ele é, né? Então, ele tinha o eixo X aqui, o eixo Y, aí o gráfico tinha a onda, então vamos pôr a onda aqui, ó, que eu ainda falo assim, né, sobe a montanha, desce o buracão, sobe o buracão, né? Então, era mais ou menos assim. Aí, o que era o período, a imagem, a amplitude, né? O período é a repetição do gráfico. Então, de quanto em quanto vai se repetir o desenho do gráfico. Por exemplo, aqui ele começa subindo a montanha, né? Então, eu quero saber quando é que ele vai subir a montanha de novo. Então, essa distância aqui, ela é o período, tá?
Aí temos também a imagem. A imagem são os valores de Y que a gente está usando. Então, a gente olha aqui para baixo, né, qual é o menor valor de Y que está sendo usado, e olha aqui em cima qual é o maior valor de Y que está sendo usado. Então, esse intervalo aqui, ele é chamado de imagem, tá? E temos também a amplitude. A amplitude, ela é a metade da distância aqui da imagem, né? Ou ainda eu falo para vocês, a amplitude é a altura da montanha ou a altura do buracão, né? Então, ou profundidade, no caso. Então, eu sempre falo isso para vocês. A amplitude, ela é a altura aqui, né? Ou, né, a metade da distância ali entre os dois picos, tá bom? Então, eu vou escrever também essas informações para quem quiser anotar, né? Se você já sabe o que é período, imagem e amplitude, eu acho que o desenho, assim, já é o suficiente, né? E não precisaria das outras informações. Agora, quem tem mais dificuldade de lembrar, então a gente anota o que é, né, cada um deles. Então, no caso, período. A gente fala assim, né, de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico. A gente fala assim do período. Aí a imagem. Valores de Y que são usados, né? Mais ou menos assim, tô falando de um jeito assim para a gente entender, para a gente guardar. E amplitude é a altura da montanha ou do buraco, tá? Só para a gente entender. Então, vou colocar aqui essas informações, porque eu não lembro o que é período, imagem e amplitude, então eu coloquei aqui, né, para ficar informação a mais para eu guardar, tá? Então, esse é meu mapa, eu tô construindo meu mapa conceitual, né? Depois, aqui no meio, eu vou escrever qual é o conteúdo, né? No caso, são funções trigonométricas, mas primeiro eu tô colocando aqui em volta para depois eu escrever no meio, tá bom? Então, foi isso, foram os gráficos, né? A gente fez vários exemplos de gráficos, analisou período, imagem e amplitude, né? Treinou bem. Depois, deixa eu ver se tem pergunta. Isso, a perguntar, a amplitude da onda de cima é igual a de baixo? É porque assim, né? A altura da montanha e a altura do buracão, ela vai ser a mesma, tá? Mas aí vai depender, também o posicionamento do gráfico. O próximo conteúdo que a gente vai ver vai ser as variações das funções. Vocês vão perceber que às vezes a função ela vai estar mais para cima, mais para baixo, tá? Mas vai dar certinho para calcular a amplitude. Mas deixa chegar lá, né? A gente não vai pensar nisso agora, hoje, tá? Mas é a mesma. Tanto é a altura aqui da montanha quanto a altura do buraco tem que ser a mesma, tá bom? E também tem um outro jeito, né, gente? Por exemplo, se a imagem ela é -2 e 2, lembra, né? Quando forem opostos, a gente já fala que a amplitude é o próprio número, tá? Então, era um outro jeito de guardar essa informação. Depois que vimos, então, né, gráfico de função periódica, gráfico de ondas, o próximo conteúdo a gente revisou a trigonometria, né, no triângulo retângulo. Aí a gente até fez aquela tabelinha dos ângulos notáveis, né, do seno, cosseno e tangente, de 30, 45 e 60, que aí a Bruna soltou a voz, né, cantou pra gente. Então, foi bem bacana essa aula para a gente revisar. E depois, nós colocamos o triângulo retângulo dentro da circunferência para que a gente pudesse né, identificar que
o eixo vertical é o eixo do seno e o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, tá? Então, essa aula aí, ela serviu para a gente entender, né, que o seno é o vertical e o cosseno é o horizontal. Então, agora a gente vai anotar sobre a circunferência trigonométrica. Então, circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica, em vez de circunferência, a gente pode chamar também de ciclo trigonométrico, tá? De círculo trigonométrico, aparece vários nomes aí, tá bom? Então, deixa eu colocar para cá. A circunferência trigonométrica. Eu vou até dar uma pausa aqui, que eu quero mostrar para vocês. Era para eu ter mostrado antes, né? Mas eu sou cabeção e esqueci. Deixa eu abrir aqui primeiro. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês o que foi anexado lá no Classroom, tá? O plano de aula dessa semana, e eu dei alguns exemplos de mapas conceituais com esses conteúdos. Só que os mapas que eu coloquei lá, eles são bem mais assim específicos, tá? Porque cada mapa ele vai falar de uma parte dessa matéria que a gente está vendo. Então tem um mapa só para ciclo trigonométrico, tem um mapa só para gráfico, né? Agora o que a gente vai fazer hoje aqui não, é um que envolve, né, todos. A gente quer colocar tudo no mesmo lugar. Deixa eu ter... Nossa, não abre por nada. Cadê? Deixa a vontade do computador abrir aqui. Vamos ir fazendo da circunferência trigonométrica, na hora que ele abrir o arquivo aqui eu mostro para vocês. Então, da circunferência, né? Vamos desenhar a circunferência para reforçar. Não precisa ser... Eu vou desenhar aqui de qualquer jeito, né? Aí, se vocês conseguirem desenhar bonitinho aí, melhor. Primeira coisa, né? Então, na circunferência trigonométrica, a gente tem, né? Ela é dividida em 4 partes, e temos que o eixo vertical, então, né? Opa! O eixo vertical, que é o que está em pé, é o eixo dos senos. E o eixo horizontal, que é o deitado, é o eixo dos cossenos. Aí eu até falei a piadinha para vocês, né? Que o cosseno é com sono, então por isso que ele é deitado, e o seno é sem sono, por isso que ele é em pé, tá? Aí dentro dessa circunferência, a gente não pode esquecer que ela sempre começa nesse ponto aqui. Então, a gente segue por esse sentido, que é o sentido anti-horário, tá? E por isso, esse primeiro aqui é o primeiro quadrante, então, primeiro quadrante, daí aqui vem o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá? Então, a gente tem os 4 quadrantes ali. Então, é uma informação importantíssima essa, que ela começa por aqui, tem o eixo do seno, o eixo do cosseno, tá? Então, essa foi a primeira informação que eu passei para vocês sobre a circunferência. Aí, dentro da circunferência, teve uma aula inteira que a gente, né, usou para construir os ângulos dentro dela. Então, primeiro a gente colocou os ângulos notáveis de 30,
45 e 60 graus. Então, de 30, 45 e 60 graus. E a partir deles, nós fomos escrevendo os seus correspondentes nos outros quadrantes, né? Através de simetria. Então, aqui, né? Os ângulos que dividem os quadrantes, a gente tem aqui o 90 graus, o 180, o 270, e quando completa aqui uma volta, 360. Aí aqui é o zero. No segundo quadrante, quais são os 3 ângulos que ficam marcados aqui, que correspondem aos de 30, 45 e 60? Quem que lembra quem são os 3 daqui? Depois do 90. Ah, o Felipe escreveu 120, 135 e 150. Isso aí, Felipe. 120, depois vem o 135 e o 150. Aí, aqui no terceiro quadrante, tem outros 3 que correspondem a eles. Quais são esses 3 aqui do terceiro quadrante? 210, 225, 240. Muito bem, Camila. Então, 210, 225, 225 e 240. E no último quadrante, né, no quarto quadrante, quais são os outros 3? 300, 315, 330. Isso, então 300, 315 e 330. O meu ficou muito ruim, né? Fazer aqui com o mouse é terrível, mas eu acredito que vocês vão fazer certinho, bonitinho aí, até porque vocês já fizeram essa construção da circunferência, né? Vocês já estão acostumados a fazer. Aí faz certinho, lá faz, se quiser fazer até o pontilhado, né? Porque o pontilhado ele liga os que são correspondentes, fica até mais bonitinho, né? Se vocês ligarem aqui os pontilhados. Nossa, o meu ficou muito torto, né? E aí, dentro dessa circunferência, além desses ângulos, das marcações dos ângulos, a gente colocou também os valores do seno e do cosseno, né? Então, o seno, ele é o eixo vertical, então a gente tem ali, né, os 3 valores, o meio, a raiz de 2 sobre 2 e a raiz de 3 sobre 2, né? Ou, se quiser colocar na forma decimal, a gente tem o 0,5, 0,7 e 0,87. Aí, na parte negativa, são os mesmos números, porém com sinal de menos, tá? E para o cosseno, vale a mesma coisa. No cosseno, a gente tem a parte positiva, né, que é o lado direito, e a parte negativa, que é o lado esquerdo. Aí as mesmas frações, meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, tá? Então, se vocês quiserem colocar, essa construção, ela é rapidinha, né? Tipo, fazendo um rascunho, ela é rapidinha. A gente já guardou os valores dos ângulos, tenho certeza que vocês já guardaram também os valores do seno e do cosseno, né? Dá para fazer, tá? Então, essa é a nossa circunferência trigonométrica. Aí, depois que a gente fez essa circunferência trigonométrica, a gente fez uma tabela grandona com os ângulos de 0 a 360 graus e anotamos os valores do seno e do cosseno.
Aí eu lembro que eu até pedi para vocês de tarefa, né, para construir o gráfico da função seno e da função cosseno no mesmo plano cartesiano, né? Vocês lembram dessa aula que deu até um rolo, porque teve gente que não, né, talvez eu tenha explicado também tudo muito rápido e uniram todos os pontos, ficou bem confuso, mas depois a gente fez na outra aula certinho. Então, o gráfico da função seno e da função cosseno foi, né, o próximo conteúdo. Então, gráfico da função seno e cosseno. A função seno e a função cosseno também a gente consegue encontrar o período, a imagem e a amplitude, tá? Então, seria legal a gente anotar aqui também. Mas vamos fazer o gráfico primeiro. Então, o eixo Y, o eixo X, então, X aqui, Y. Vou apagar que ficou feio. Y. Aí tem o gráfico do seno. O seno, ele começa no zero, né? Ele começa subindo a montanha. Então, o gráfico dele fica assim. Esse é o seno. O cosseno, ele começa no 1, né? Então, ele começa descendo a montanha. Aí, ele desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Opa! E sobe a montanha. Vai ficar mais ou menos assim. Esse é o cosseno. Se vocês tiverem dúvida na hora de desenhar, dá uma olhadinha no caderno de vocês que tá certinho, tá? Vocês já fizeram esses gráficos. Tô fazendo aqui meio mais ou menos, né? Tá fora de medida, tá torto. Eu não gostei desse gráfico, vou desenhar ele de novo. Assim acho que ficou melhor. Então, né, na função seno e na função cosseno, a gente tem também, né, o período da imagem e amplitude, como eu já disse para vocês. E dos dois serão iguais, tá? Então, o período, né, ou seja, de quanto em quanto vai repetir o desenho do gráfico. Quem lembra qual é o período da função seno e cosseno? A gente já anotou. Quem que lembra? Ou seja, de quanto em quanto que vai repetir o desenho do gráfico. Quem tiver com o caderno aí e quiser procurar, também pode procurar. Eu preciso do período, da imagem e da amplitude. Quem que vai procurar e falar para a gente? Essa aula aqui da construção do gráfico, eu vou te dar uma ajuda, Eu hein? achei, prof. Achou? Então pode falar, Bruna. Período é 360. Uhum. A imagem é -1 e 1. A imagem E a menos 1. amplitude é 1. Isso. Né? Aqui é aquilo que eu falei para vocês da amplitude, né? Quando a imagem são números opostos, né? Que nem -1 e 1, a amplitude é o próprio número. Então, se fosse -2 e 2, a amplitude seria 2. Se fosse -5 e 5, a amplitude seria 5, né? E o período aqui, 360 graus, ou, né, a gente pode colocar que é 2π, porque agora a gente já sabe, né, que 360 graus equivale a
2π, tá bom? Então, gente, ó, anotem essa parte e vai cair a reunião, tá? Daí a gente já entra pelo mesmo link para poder finalizar. Falta mais uma partezinha, tá? Falta 2 itens só. Bia, quer perguntar? Ah, baixar um pouquinho? É que não tem muito mais aqui. Então, um tempinho para vocês anotarem, na hora que cair, vocês já entrem, tá? Ah, eu vou mostrar para vocês o plano que eu tinha falado, tá? Que tá lá no Classroom. É esse daqui que eu anexei lá com alguns exemplos de mapas, porém, esses mapas, eles são mais específicos, tá? Então, por exemplo, ó, tem esse daqui, deixa eu aumentar aqui. Tem esse daqui que só fala do ciclo trigonométrico, né? Então, ele explica o que é, ele vai falar dos ângulos, vai falar dos radianos, dos sinais, né? Onde o seno é positivo, negativo, onde o cosseno, né? E ele fala até da tangente, tá? A tangente, a gente não vê, né, na segunda série do ensino médio. Há muito tempo atrás tinha no currículo, mas foi tirado, tá? Não sei por quê, não, né, ainda, sim, não sei se ainda é cobrado em vestibular, em Enem, a tangente, mas não sei por que que tiraram, tá? Estou sendo bem sincera com vocês, não sei por quê. Mas assim, então a tangente foi tirada do currículo, tá? Mas quem quiser aprender, saber alguma coisa, pode me procurar, eu passo alguma coisa para vocês. Então, aqui, ó, outro exemplo, ó, que fala de ciclos e arcos, né? Vai falar onde começa a contar as medidas de arco. Então, aqui, ó, mais um. Todos esses eu tirei do mesmo site, tá? Então, fala aqui das funções trigonométricas, né? O que é a função, como é o gráfico da função. Aí, ó, de novo, fala função seno, cosseno e tangente, né? E tem esse daqui, ó, que fala de medidas de arco em grau e radiano, né? Que foi um conteúdo que a gente viu também. Que grau, né? Então, a circunferência trigonométrica, ela tem 360 graus, e em radiano ela vai ter 2π, tá? Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês, só darem uma olhada, né? Se inspirarem. E tem essa também, relação fundamental. Gente, essa relação fundamental, essa formulinha que aparece aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, ela é muito legal, porque, nossa, dá para resolver muita coisa com essa formulinha, com essa relação fundamental, tá? Eu não sei se em algum momento vai dar para a gente encaixar ela aí para poder resolver alguns exercícios, mas, assim, é muito boa essa formulinha, tá? Ela é tipo um Bhaskara da trigonometria, porque o Bhaskara a gente não consegue resolver qualquer equação de segundo grau, né? Essa formulinha aqui, ela é bem interessante, tá? Então, alguns exemplos só para vocês se inspirarem, assim, no layout, talvez, tá?
que eu achei legal, então eu quis compartilhar com vocês. Então, vamos voltar lá para o nosso mapa que a gente estava construindo, tá? Então, a gente já falou do gráfico, né? De funções periódicas, né? Falou da circunferência, do gráfico da função seno e cosseno, e agora a gente vai falar, né, da conversão de grau e radiano e grau, né? Que foi depois o próximo conteúdo que a gente viu. Depois que a gente construiu esses gráficos da função seno e cosseno, a gente viu conversão. Então, vamos lá. Então, conversão de grau para radiano e radiano para grau. O que a gente precisava para poder transformar um arco que está em radiano, passar para grau, e um arco que está em grau, passar para radiano, né? Qual era a única informação que a gente precisava? Saber que o π corresponde a 180 graus, tá? Então, era a única informação ali que a gente precisava para poder resolver. Então, aqui, precisava saber que o π equivale, vou colocar assim, ó, equivale a 180 graus. Então, com isso, a gente conseguia transformar qualquer medida de arco em radiano, passar para grau, qualquer arco que está em grau passar para radiano, tá? Quando a gente tem em grau e quer passar para radiano, faz a regra de 3, né? Lembra como era? Ó, por exemplo, eu tenho, sei lá, 240 graus, eu quero saber quanto que é em radianos, né? O que eu vou usar? A informação que eu conheço, que 180 graus equivale a π. Aí aplica a regra de 3, 180 vezes x, 180x, 240 vezes π, 240π. Lembra? Ai, que delícia resolver esse exercício assim, hein? Eu lembro que vocês gostaram bastante. Aí isola, né, e depois simplifica. Então, era desse jeito. E quando é o contrário, né, quando tá em radiano e eu quero passar para grau, o que fazia, né? Vou apagar aqui porque vocês já sabem, não precisa deixar. Quando eu estava em radiano e queria passar para grau, por exemplo, 3π sobre 2. Então, o que a gente fazia? Trocava o π por 180 e resolvia, né? Ontem na aula a gente até fez uma conversão desse tipo aqui. Aí faz 3 vezes 180 dividido por 2. Aí eu sempre falo para vocês que eu gosto de simplificar aqui, né? Para depois resolver. Então, tem essa conversão aí, tá? Que é bem legal. Depois da conversão de grau para radiano e radiano para grau, estou apagando tudo 180. Depois da conversão, veio, né, o conteúdo aí, que era o último conteúdo que a gente estava vendo, que são os arcos côngruos e a primeira determinação positiva, tá? Então, arcos côngruos e primeira determinação positiva. Eu nem vou escrever tudo que a gente fez sobre ela, porque é muita informação, né? Mas o que vocês têm que guardar da primeira determinação positiva, né? Que é, primeiro, porque a gente tem que encontrar o arco correspondente, o arco côngruo, dentro da primeira volta. E positivo, porque tem que ser no sentido, né, positivo aqui, no sentido anti-horário. Porque tem alguns arcos que são dados que eles são negativos, né? Então, por isso que a gente fala determinação positiva, tá? Então, esse foi o último conteúdo que a gente viu ontem. Fora isso, gente, o que falta ali ainda, né, para a gente concluir a matéria do primeiro bimestre? Que a gente vai começar amanhã. Aí a gente vai voltar para as funções, para os gráficos das funções seno e cosseno, mas vai ver as variações dela,
tá? Então, agora vai ser o foco no gráfico. E depois do gráfico, entra as equações, que para quem estava... Ah, não, eu não fiz no aulão, disfarce. É que eu tinha preparado o exercício e não deu tempo de fazer. Mas as equações são legais, assim, porque dá para resolver bastante situação-problema, tá? Normalmente, as equações aparecem em situação-problema. Então, falta pouquinho para a gente terminar a matéria do primeiro bimestre. Então, fazendo amanhã, começando o gráfico, né, amanhã e semana que vem, e depois a gente vê alguns exercícios de equação, aí já encerra, aí já é a prova bimestral, tá? Mas assim, até chegar a data da prova bimestral, fiquem tranquilos, porque vai ter revisão, a gente vai fazer bastante exercício, tá? Para pegar aí o conteúdo. Ô, prof, Oi, Bruna, pode falar. o que você aconselha escrever na primeira determinação? Com Na os primeira os determinação, arcos? É. pode escrever assim, que o que é a primeira determinação, né? É encontrar um arco côngruo, né? Encontrar... Quer que eu escreva melhor, né? Peraí. Por favor, obrigada. Vamos fazer essa primeira determinação positiva é encontrar um arco côngruo. Vou colocar assim, ó, para vocês saberem o que é côngruo, correspondente, que esteja dentro de uma volta e seja positivo. Pois aparecem arcos maiores que 360 e negativos. Tá? Então, a explicação é essa. Deixa eu ver se vai caber aqui. Vou colocar aqui embaixo. Ficou grandão, né? A explicação. Mas é mais ou menos isso, é o jeito que eu tenho falado para vocês, tá? Que encontrar a primeira determinação positiva, né, é encontrar um arco que corresponde ao arco que foi dado e que ele esteja dentro de uma volta, né? Então, ele tem que ser menor que 360 e tem que ser positivo. Por que positivo? Porque às vezes aparecem arcos negativos, tá? Então, foi a última parte que a gente viu. Só vou escrever aqui, então, funções trigonométricas, que é o nome do nosso mapa conceitual. Quem quiser fazer desse jeitinho que eu fiz, faz. Quem quiser fazer diferente, faz. Quem quiser fazer como esquema, faz, tá? Fiquem à vontade. Aí é isso que vocês vão ter que anexar lá no Classroom para mim depois. Lembrando que essa aula de hoje é para ajudar vocês na aula de matemática. Então, façam esse mapa, porque até para consultar depois, né, o material, já está tudo, né, organizado num só lugar, não vai precisar ficar folheando o caderno, né? A não ser que você queira encontrar um exercício específico, mas façam esse mapa, tá? Não deixem de fazer. Era para ter feito já agora durante a aula. Quem não conseguiu fazer durante a aula, tira um tempinho do dia para fazer, tá? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A Gi tá falando com um bebê, eu acho. Não, é com a minha gatinha, ela tá aprontando muito. Então é um bebê também. Eu falo assim um... também com a minha cachorra. Gente, muito obrigado pela aula de hoje. Agora vocês têm mais 3 aí pela frente. Se precisar de alguma coisa, vocês já sabem, pode me procurar, tá? E